minha gente, boa tarde, tudo bem? Estamos conectando aqui, a gente já começa nosso papo de plástica de hoje, tá bom? Vou esperar a turma entrar. Hoje é dia 31, dia das bruxas, dia de Halloween. A gente, nem todo mundo, né, comemora aqui no Brasil essa data, mas a criançada gosta, a gente acaba comemorando um pouquinho lá em casa. Sempre tem uma festinha, uns doces ou travessuras. E essa semana a gente pediu Feliz Dia das Bruxas, então, para todo mundo, né, que tá nos assistindo, quem gosta de comemorar. Nos Estados Unidos eles fazem o Dia das Bruxas e não é só... A gente tem uma ideia, às vezes, um pouco de que é só fantasia de bruxa, só fantasia de ruim, de monstro, né? E não, na verdade eles vestem de qualquer tipo de fantasia, de super-herói, de princesa. É mais a brincadeira mesmo, né? De doces ou travessuras nos parques, é muito legal pra quem vai pra Disney. Tem um monte de barraquinha de você pegar os docinhos, é bem gostosinho. E a criançada gosta, né? Gosta de bater na porta das casas, pedir doces ou travessuras, eu acho que é legal. Então, Feliz Dia das Bruxas pra todos nós. Diz que de bruxinha e médico todo mundo tem um pouco, né? E durante a semana a gente colocou uma enquete para vocês nos falarem o que vocês gostariam que eu falasse na live dessa semana, no nosso papo de plástica. E aí o que a gente teve mais sugestão foi lipoaspiração e prótese de mama. E teve uma pergunta específica sobre troca de prótese. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre troca de prótese, mais voltado para as pacientes, né, que tem mama, que já tem a mamoplastia de aumento ou uma mastopexia. E aí no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre lipoaspiração também, tá bom? Ei, Vitão! Recebi uma mensagem sua aqui no WhatsApp. Vitão, quem não sabe, é o filho mais velho. Acabou de mandar aqui uma mensaginha no Zap. Liga aí o Facebook ou o Instagram do papai pra você assistir a mamãe falando, tá bom? Gente, vamos lá então? Deixa eu ver quem que já tá por aqui. Então agora são quase 10 para 6, 15 para 6 da tarde. A gente vai falar aqui em torno de uma meia horinha, tá bom? Vocês podem mandar também suas dúvidas, suas perguntas, podem mandar aqui que eu vou lendo, a gente vai respondendo, tá? Então vamos olhar aqui pelo Insta. Levigine, talvez. Silvia Cristina Guilhem. Jeanine Serrano Albert. Gilia Tarola. Valéria Degas. Rogério Menossi. Silvana, oi Silvana, tudo bem? Que legal que você está acompanhando a gente. Hoje a gente vai falar sobre troca de prótese mamária e sobre lipoaspiração, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas que a gente recebeu. Deixa eu dar uma separada aqui no que é de mama. Aqui, separei. A gente pode começar falando então de mamoplastia e aí a gente fala dessa troca de prótese e no finalzinho a gente fala de lipo, tá bom? Gente, então aqui ó, primeiro pergunta que me mandaram, como é escolhido o tamanho das próteses? Então não é específico de troca, mas como é escolhido o tamanho? Então o tamanho pra gente escolher depende de inúmeros fatores, na verdade é uma escolha junta, né, tanto médico e paciente, a gente não vai escolher isso sozinhos, nem o paciente vai escolher sozinho, nem a gente vai escolher sozinho, então a gente vai decidir isso junto em consulta. Obrigada, Geise. Então isso vai depender muito da anatomia da pessoa, né, do paciente, vai depender do desejo, vai depender da quantidade de pele ou não que o paciente tem. E isso vai depender, também a gente escolhe formatos, né? Então tem vários formatos, tem o redondo, que é o mais utilizado, e aí dentro do redondo ela pode ser baixa, moderada, alta e extra alta.
Então, como que eu vou escolher, por exemplo, na estética a gente acaba usando muito alta ou extra alta? Vai depender muito do tamanho do tórax do paciente, da largura do tórax, da altura do paciente, quanto de base que vai encaixar melhor nesse tórax, né? Para não ficar também uma prótese muito pequenininha num tórax grandão, né? Ou vai ficar uma prótese muito grande para um tórax pequeno. Então, às vezes, um 300 que a gente usa numa paciente fica pequeno, numa paciente fica enorme. Então, depende muito das características individuais de cada um, anatômicas de cada um, tá? Então, é importante a gente ter ideia do que a gente gostaria, mas em consulta a gente prova alguns tamanhos, que aí o paciente tem uma ideia melhor, fica mais palpável para o paciente entender o que a gente está falando, tá? E aí a gente mostra essas diferenças também, né? Entre uma alta e uma extra alta, por exemplo, para o paciente entender como que isso fica no tórax dele, né? Então, doutora, mas a minha amiga colocou um 350, tá bom. Então, ela colocou um 350, quanto que ela tinha de mama? Qual é o tamanho, quanto a altura dela? Qual é a largura do tórax? Quanto de mama que ela já tinha? Quanto de pele que ela tinha, se amamentou, se não amamentou. Então, tem inúmeros fatores. E qual marca, né? Porque não a prótese de 350, por exemplo, não é igual em todas as marcas, né? Além das diferenças de alta e extra alta, existem as diferenças de marca, né? Porque para você chegar num volume de 350, por exemplo, você tá tendo uma base e uma projeção. Então, a prótese não é assim, ó, né? Então, se você vai aumentando a base e diminuindo a altura, ela vai ter o mesmo volume final, tá? Agora, se você for diminuindo a base, você vai ter o mesmo 350 e aumentando a projeção, ela vai projetar mais pra frente. Então, vai ser outro formato de prótese, tá? Então, isso depende até de marcas. Tem marcas que tem uma base X e a outra marca, no mesmo 350, teoricamente, tem uma outra base, porque aí vai mudar a projeção, tá? É realmente necessário fazer a cirurgia de troca? Sim. Quando que a gente não sabe, tá? Desculpa, deu uma pausa aqui. Então, a paciente que colocou uma prótese de mama, quanto mais jovem colocar essa prótese, a gente sabe que em algum momento ela vai ter que trocar. Agora, quando que ela vai ter que trocar? A gente não consegue definir isso quando, tá? Vai depender de inúmeros fatores. Tá, tudo bem, passou 10 anos, fez ultrassom controle, ou fez a mamografia, ou fez uma ressonância de controle, tá tudo em ordem, mantém aquela mesma prótese. Deu 2 anos de prótese, teve alguma intercorrência, algum problema, ou uma contratura, ou juntou líquido, ou fez um hematoma tardio, alguma coisa. A gente talvez tenha que trocar antes, tá? Então, antigamente a gente tinha essa orientação para troca a cada 10 anos. Hoje em dia não existe mais essa orientação para troca programada. Deu 10 anos, tá tudo bem com a prótese, a gente vai manter a mesma prótese, tá bom? E aí vai fazendo o acompanhamento. Agora, que vai ter que trocar em algum momento é bem provável, né? Porque imagina um paciente que pôs uma prótese com 30, ela vai viver até os 90. 60 anos com a mesma prótese é muito tempo, tá? Então, é bem provável que ao longo da vida essa mulher tenha que trocar essa prótese. E não é só isso, né, gente? A mulher envelhece, né, também. A questão hormonal, ela é muito dinâmica, né? Então, hoje você tem um nível hormonal, daqui um outro tempinho você vai ter outro nível, né? E aí a sua mama vai refletir isso, a pele da mama vai refletir isso. Então, não tem como a gente falar que você colocou uma prótese e a mama vai ficar exatamente do mesmo jeito ao longo da vida, vai modificar, tá? Então, realmente é necessário fazer a cirurgia de troca? Provavelmente, em algum momento, sim, tá? Quem tá me falando oi aqui? Tavares Araújo Júnior, tudo bem? Rafa. Oi, Rafa. Dr. Rafael Califani também tá nos assistindo, que legal. Dantone Amamoto também. Marcelo Queiroz. Cate Giatti, tudo bem, Cate? Bom, então vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir me perguntando e a gente vai lendo aqui, tá? Só mexer aqui. No meu Face, eu tô conseguindo ver que tem gente nos assistindo, mas eu não tô vendo nada embaixo. Então, deixa eu só incomodar vocês aqui um pouquinho e deixar ele na tela. Se alguém mandar alguma pergunta, eu conseguir ver. No celular não tá aparecendo. Rapidinho.
É preciso trocar de novo? Pera lá. Então, pode ocorrer rejeição ao silicone? Gente, rejeição pode, né? É um nome muito diferente do que a gente tá... Muito geral, vamos pensar assim, né? Não é um termo muito técnico. O que às vezes os pacientes querem nos perguntar quando estão falando desse nome, né? De rejeição. Peraí que eu já explico. Aqui, ó. Fabiana Gomes Cardoso. Tudo bem, Fabiana? Boa tarde. Ó, eu tive que ligar aqui o Face porque não tava aparecendo pra mim. Então vai dar um delay aqui, tá? Porque não tá aparecendo no meu celular o envolvimento de vocês, tá? Mas eu vou olhando aqui do lado, aí eu respondo. Então vamos lá. Tavares perguntou. Às vezes me bate uma vontade de pôr prótese, mas e o medo da dor? Não é uma cirurgia muito dolorida, né? Claro que depende da técnica utilizada, do volume colocado, da escolha, né, que a gente vai fazer, do tipo de incisão, onde vai ser, Tavares. Mas geralmente é uma cirurgia bem tranquila, né, de recuperação bem tranquila. Não costuma ser uma cirurgia dolorida, muito dolorida não, tá? Então, as pacientes não reclamam muito de dor não no pós. Claro que dá uma inchadinha, incomoda um pouquinho, como qualquer procedimento, né? Mas é bem tranquilo o pós. Pode ocorrer rejeição? Então vamos traduzir esse termo rejeição. O que a gente mais pode falar? Existe uma contratura capsular, então quando você coloca qualquer tipo de implante, existe uma cápsula que é feita ao redor dessa prótese. Pode ser um implante mamário, pode ser uma prótese de quadril, pode ser de joelho, pode ser um marca-passo. O nosso organismo vai lá e faz uma cápsulazinha, tá? Essa cápsula ela pode ser uma cápsula fininha ou ela pode ser uma cápsula mais grossa. Quando faz uma cápsula mais grossa, pode dar um apertamento dessa prótese, que a gente chama de contratura capsular. Então, alguns pacientes entendem isso como rejeição. Na verdade, não é uma rejeição, é uma reação àquele implante. Como se fosse, a grosso modo, a gente está falando como se fosse um queloide interno, uma reação àquele implante, tá? Se for um grau inicial, a gente consegue reverter com medicação. Se for já uma contratura de grau mais avançado, aí essa cápsula já tá mais grossa, já tá mais endurecida, a gente acaba tendo que operar, tá? Então, se tem uma contratura inicial, consegue reverter com medicação. Se tem uma contratura já mais evidente, mais mesmo que tá dando dor, que já teve deformação do formato da mama, aí a gente tendo que acabar tirando, né, essa cápsula, operando para tirar essa cápsula, tá? É preciso trocar de novo essa prótese? Então vamos pensar, se eu tô falando em uma paciente que teve contratura, então pôs lá a prótese aos 20 e poucos anos, lá pelos 30 teve uma contratura que não foi reversível com medicação, a gente operou, tirou essa cápsula. Pode fazer novamente uma cápsula? Pode. Ela vai realmente fazer uma contratura dessa prótese? Depende, pode ser que não. Pode ser que ela faça uma cápsula fininha e resolva. Pode ser que sim, que ela faça uma cápsula grossa de novo, né? E aí lá na frente às vezes tem que trocar de novo, tá? É mais raro de acontecer isso de novo, mas pode acontecer, tá? Como saber se está na hora de trocar a prótese? Essa pergunta é interessante. Então, isso vai depender bastante do acompanhamento que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer um acompanhamento até 1 ano e depois, dependendo da idade do paciente, a gente vai seguir com os protocolos de acordo com a idade, tá? Então, ou vai seguir fazendo ultrassom a cada 2 anos, por exemplo, ou dependendo da idade já começa a fazer mamografia, e aí pode ir acompanhando ou com a gente, com quem operou, ou pode ir acompanhando com o seu próprio ginecologista, que vai examinar essa mama, vai ver como é que tá indo, tá? E como saber se está na hora de trocar essa prótese? Bom, se o exame de imagem tá tudo bem e o paciente não tem nenhum outro sintoma, pode manter a mesma prótese, não precisa trocar. Agora, começou a ter dor nessa mama, a mama tá mudando um pouquinho o formato, e aí talvez seja uma contratura, talvez tenha que tratar clinicamente com medicação, ou talvez tenha que operar. Ou apareceu, de repente a mama começou a ficar vermelha, inchou, é um inchaço que vai e volta, às vezes tá tendo algum seroma. O seroma é uma quantidade de líquido que pode fazer ao redor ali daquela prótese. Se for uma quantidade
grande, a gente acaba puncionando, né? Tirando um pouco desse líquido. Se for, às vezes, um hematoma, é raro, mas às vezes o paciente está tomando anticoagulante lá na frente, teve uma pancada, às vezes pode sangrar aquela região, fazer um hematoma tardio, né? Muito raro de acontecer, mas pode. Aí, às vezes, tem que aspirar esse hematoma também. O que mais pode acontecer? De repente essa pele começou a ficar muito flácida, a prótese tá até legal, mas o paciente evoluiu com uma flacidez, vai ter que fazer uma pexia. Se for ter que fazer uma pexia é quando a gente tem que fazer o lifting da mama, aí aproveita e já troca a prótese, né? Porque você vai abrir e imagina se essa prótese tá ali já tem uns 12 anos, mais ou menos. Você vai abrir e não vai trocar a prótese? Você vai olhar pra ela e falar, não, tá íntegra, vou deixar. Não, já troca, né? Já abriu, já troca a prótese com uma prótese mais nova, porque aí você tem um tempo a mais, né? Com essa prótese nova. Então, são situações que a gente poderia pensar em trocar a prótese. Dúvida, né, que todo mundo pergunta. Se essa prótese romper, é uma indicação de urgência da gente trocar? Não tem que trocar logo em seguida, tá? Pode esperar, respira, se programa, faz todos os exames e programa, né? Pode ser para o outro ano? Pode, né? É bom trocar, mas não precisa ser uma urgência. Qual a única urgência que a gente tem que tirar essa prótese? Na verdade, nem troca, é retirar. Se tiver infecção naquela prótese, tá? Aí, se a gente tiver alguma prótese com infecção, que tomou o antibiótico não fez o efeito necessário, não estabilizou aquele quadro, tem paciente que acaba evoluindo para necessidade de retirada. Aí retira, espera um tempinho até essa região cicatrizar de novo, pelo menos aí de 3 a 6 meses habitualmente, tá? Pra gente depois programar, recolocar essa prótese, tá bom? Essa não, né? Uma nova. Então, seriam essas as situações de necessidade de troca de prótese, tá? A grosso modo. Deixa eu ver, quem mais? Não sei como você posicionou a câmera, mas hoje ela está fazendo jus à sua beleza, doutor. Obrigada, Tavares. Agora você me conhece pessoalmente, ó, né? Mas tá igual eu posiciono sempre. Obrigada pelo carinho. Oi, Elisandra, tudo bem? Doutora Tavares perguntou quais os principais exames, os de praxe, que antecedem a cirurgia. Claro que depende da qualidade de saúde de cada paciente. Então, para alguns pacientes, a gente pede alguns tipos de exames mais específicos. Para os pacientes saudáveis, que não tem nenhum problema de saúde, não são hipertensos, diabéticos, né, alguma coisa descontrolada, os exames habituais são os de sangue, o exame de imagem da mama, que aí vai depender da idade, ou ultrassom, mamografia, às vezes até os 2. Ou se o paciente já tem uma prótese, a gente quer ver melhor como é que tá essa prótese, às vezes a gente vai pedir uma ressonância para essa mama, para avaliar melhor como é que tá isso, para fazer um planejamento cirúrgico mais adequado, mais minucioso, vamos dizer assim, né? Não que seja obrigatório o pedido da ressonância, isso vai depender da indicação médica, tá? E de praxe, dependendo da idade, a avaliação do cardio-anestesista, tá? Matos Cindy me falou, pena que não tem um teste antes para saber se vai ter rejeição. Realmente não tem. E a gente também não tem como prever isso, né? Então, por exemplo, não tem gente que a vida inteira comeu chocolate, nunca teve nenhuma alergia, a partir do momento que passa a ter? Ela poderia ter feito o teste se ela era alérgica ou não há 20 anos atrás, não era. E pode fazer o teste hoje e vir alérgico. Então, mesmo que você faça um teste, pode ser que ele também seja fidedigno para aquele momento e não necessariamente para o resto da vida, tá? O nosso sistema imunológico, ele é muito ativo, ele é muito dinâmico. Então, ele não é igual, o seu sistema imunológico de hoje não é igual ao de 10 anos atrás, tá? Tanto que as alergias, elas podem mudar. Então, tem inúmeros casos, por exemplo, o paciente nunca teve problema em comer camarão. A partir de um certo momento passou a ser alérgico. Come camarão, enche o rosto, fica tudo desfigurado, né? Até alguns pacientes com falta de ar, de tão grave que foi aquela alergia. E nunca tinha tido antes, então pode ser que passe e vir a ter, tá? Mas teste para rejeição também não teria como a gente fazer, né? Porque existem fatores inúmeros, assim, né? O que a gente sabe é que as próteses são muito seguras, né? Assim, esses casos, por exemplo, de contratura, que eu tô falando como se eu estivesse traduzindo esse termo rejeição para vocês, né? Em torno de 5% dos pacientes, né? Então, se a gente considerar todos os pacientes que todas as mulheres que têm prótese de mama, a chance disso acontecer é muito pequena, tá?
Tenho prótese há 11 anos submuscular. Está tudo ok nos exames de ultrassom, porém estou com uma dupla mama devido à flacidez. Seria possível tirar a prótese submuscular e colocar na frente? Com certeza. A CR Guimarães perguntou. Então, isso acontece com frequência. Que legal que você pode fazer o relato. Ó, então, o que acontece? Você coloca uma prótese submuscular, por exemplo, amarra esse músculo, a prótese fica aqui no alto. Com o tempo, a mama que tá na frente, ela vai cedendo, né? Por quê? Questão hormonal da mulher, envelhecimento natural, a pele já não é mais a mesma, amamentou, perdeu peso, ganhou peso. Cada mês a gente tá de um jeito, né? Então, isso interfere, tá? Então, a prótese ficou lá, mas a mama, com o tempo, ela foi cedendo. E causa o que ela nos colocou ali, dupla mama, devido a essa flacidez que ocorreu. Então, é super comum nesses casos a gente reoperar, então tirar essa prótese submuscular, colocar ela junto para evitar futuramente uma mama dupla, né? A gente fala em dupla bolha, né? Evitar esse tipo de deformidade. Porque mesmo que com o tempo a mama vá ceder novamente, pelo menos ela cede junto com a prótese. Fica mais natural, não fica tão disforme, né? A prótese aqui em cima e a mama lá embaixo. Então, geralmente é isso que a gente faz mesmo, tá? A CR Guimarães nos perguntou. Obrigada. Mato Cindy, é verdade, obrigada. Carol, desculpa. E a Carol, a CR Guimarães, o nome dela é a Carol, esse procedimento de troca vai doer muito? Carol, não é uma cirurgia muito dolorida também não, tá? Claro que às vezes você tem que mexer um pouquinho nessa cápsula, tem que tirar às vezes um pouco dessa cápsula, como a submuscular, por exemplo, geralmente ela tem mais dor, né? Mas depois que é feito a submuscular, na reoperação, esse músculo já distendeu na época, por isso que dói, por isso que tem que desinserir ele de uma certa parte, né? Então, essa desinserção da musculatura, que mesmo que você corta essa musculatura e estira muito esse músculo na hora de colocar a prótese, isso dá dor no pós. Como você vai tirar essa prótese e não vai ter que mais cortar essa musculatura, geralmente a cirurgia é mais tranquila, tá? Porque aí vai estar por baixo dessa glândula e não mais por baixo do músculo, tá bom? Obrigada pelas respostas. De nada, imagina. Quem mais tá por aqui? Secomande. Gente, vocês colocam os nomes muito compridos. Flávio L. Pinsecomande. Mas a foto parece de uma moça, então depois você me fala seu nome. Cecília também tá assistindo. Quem mais? Mila Araújo. Kelly Fávaro. Tudo bem, Kelly? Melissa Borsato. Muito bem. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui pra trás. E deixa eu ver aqui se no Face. Muito bem. O que mais? Então, vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Doutora, as próteses de silicone têm prazo de validade? Não necessariamente a gente tem, né, esses prazos de validade. Então, não tem que mais fazer aquela troca a cada 10 anos, tá? Então, o que vai definir realmente essa validade da prótese vai ser o acompanhamento, tá? O acompanhamento que vai definir se a gente vai precisar... Olha eu passando o creme na mão, que tava de luva, ficou bem seca. Então, não necessariamente, tá bom? Prazo de validade. Quais exames faço para avaliar a integridade do implante? Então, são os exames de imagem, né? E além dos exames de imagem, às vezes, gente, por exemplo, a contratura, o exame de imagem não vai dar nada, né? O exame de imagem vai vir normal. Então, nem todo diagnóstico ele é radiológico. O diagnóstico nem sempre é pelo exame de imagem, vai depender da avaliação do seu médico também, tá bom? Então, fazer um exame e ficar com ele não quer dizer que você vai resolver muita coisa, tá? Então, tem paciente com contratura que o exame tá normal, mas tá com dor na mama. Então, aí precisa marcar retorno com o médico que operou, com o colega que operou, pra avaliar se não é uma contratura, tá? Porque o diagnóstico de contratura, ele não é radiológico, tá? Doutora, fui no seu consultório recente. No meu caso, tenho muita gordura e pouco tecido. O implante seria por cima do músculo ou por baixo? Mato Cindy me perguntou.
Eu gosto geralmente de fazer por cima da musculatura, não gosto muito da técnica de pôr por baixo, mas isso é um gosto pessoal meu, tá bom? Não quer dizer que quem coloca por baixo o músculo tá errado, de forma alguma. Cada cirurgião tem uma técnica que gosta mais, que acha que consegue o melhor resultado com aquela técnica, tá? Então, de acordo com a mão de cada cirurgião e com a indicação de cada paciente, a gente vai escolher uma técnica, tá bom? Então, geralmente eu coloco por cima da musculatura, tá bom? E se tem muito tecido, tem muita gordura e pouco tecido. Então, o que geralmente acontece? Às vezes a glândula, ela vai sendo substituída por gordura. E às vezes a gente tem bastante tecido, parece que a mama é grande, mas na hora que você vai reduzir, vai posicionar aquele tecido, você passa o ponto para aquela gordurinha voltar a ficar no lugar e ela escorrega, não fica bom. Então, às vezes, dependendo do paciente, pode ter até que a mama grande, mas se for lipo substituída, a gente acaba tendo que colocar uma prótese para dar uma consistência melhor, tá? Agora, se eu tenho uma mama que ela é glandular, que ela é bem pesada, que realmente você palpa e é tecido, aí não vale a pena. Aí a gente usa o próprio tecido do paciente para fazer essa mastopexia, reposicionar essa mama, tá bom? Mato, Cindy, me fala se é isso que era a sua dúvida, se eu respondi o que você me perguntou, tá? Fui no consultório, tenho muita gordura e pouco tecido. O implante seria por cima do músculo ou por baixo? Acho que é isso. Doutora, eu tenho um caroço de gordura na parte baixa de uma das mamas. Eu posso pôr prótese tranquilamente? Óbvio, acompanhando com os exames de imagem, às vezes até você retira esse nódulo, né? Então, se for, por exemplo, um fibroadenoma, a gente pode retirar e manda isso para análise e faz, por exemplo, a pexia. Ou se for só prótese, se for uma mama pequena, a gente acaba tirando ou isso antes, espera essa mama se reconstituir, ou o mastologista tira isso antes se tiver indicação, né? E depois espera a mama cicatrizar novamente ali naquela região para depois pôr a prótese. Ou se não tiver indicação de retirar, pode colocar a prótese e depois vai fazendo acompanhamento com os exames de imagem, tá bom? É possível. O que mais? Quais sinais podem indicar problemas? Então, dor é um dos sinais, né? Vermelhidão na mama. Claro que não no início, porque é comum a mama ficar mais avermelhada, porque os vasinhos estão todos ali dilatados para chegar sangue naquela região. Então, às vezes até aparecem uns vasinhos a mais na mama, dando uma vermelhidão que é esperado logo no pós-cirúrgico. Mas não a longo prazo, porque a gente tá pensando em vermelhidão. Então, vermelho, quente, febre, né? Às vezes indica sinal de infecção nessa mama, tá? Que seriam sinais que poderiam indicar problemas, né? Ou começou a sair algum líquido da cicatriz, ou algum líquido pelo próprio mamilo, né? É importante a gente avaliar. Dobras não são sinais que necessitem, não são exatamente problemas. Dobra no implante é esperado, porque o implante ele não é um metal, ele não é duro, ele é maleável, né? Então, não necessariamente é uma indicação de troca, tá? E uma coisa que acontece muito, paciente muito magrinha, pele muito fina, que é o rippling, né? O que é o rippling? O rippling é quando você tem uma dobra nessa prótese. Então, a prótese, ela tá deitada, tá bem esticadinha, a hora que o paciente fica de pé, dá umas ondulações. Eu não peguei prótese pra mostrar pra vocês, mas deixa eu aproveitar e buscar, que aí rapidinho eu já volto aqui e mostro pra vocês o que seria esse rippling, tá? Deixa eu só tirar esse microfone, peraí. Voltei. Vou só pôr aqui o microfone por fora mesmo. Ó, então vamos lá? Então essa é uma prótese. 300 ml. Então só pra vocês terem uma ideia. Tá vendo quando assim, ó, a paciente tá deitada? Tá bem certinha a prótese, bonitinha, esticadinha. Quando a paciente senta, ó, tá vendo que aparecem essas ondulações aqui? Então pensar que aqui tá o tórax, paciente deitada, retinha. Paciente de pé. Conseguem ver, ó, essas dobrinhas? Na verdade, nem é dobra, né? Essas ondulações. Então, se a paciente tem uma pele muito fina, recobrindo esse implante, isso vai ser visível. Isso a gente chama de rippling, tá? Quando essas
dobras são visíveis, tá? Então, é importante que o paciente tenha uma espessura de pele suficiente para não ficar aparente, isso aqui não ficar visível, tá bom? Então, o paciente tem que ganhar um pouquinho de peso ou tem que fazer enxertinho de gordura para evitar que isso aqui fique visível, tá bom? Então, isso aqui acontece bastante, não é necessariamente indicação de troca. Você pode, por exemplo, se o paciente tiver uma gordurinha, fazer uma lipoaspiração pequena, até é interessante a gente falar de lipo também, né, na mama, e colocar nessa espessura de pele aqui para deixar a pele mais grossinha, para evitar que isso fique visível, tá bom? Agora, você tem uma prótese, você não tá vendo, mas você palpa às vezes. Ah, doutora, eu ponho a mão embaixo na minha mama, eu sinto a prótese. Todo mundo sente, é normal. A não ser que o paciente tenha uma pele muito grossa ou tenha muita glândula já, e aí não vai sentir, tá? Agora, se o paciente tiver uma pele mais fininha, é normal você palpar, ó, sentir a parte da dobra, onde tem, né, a base e a projeção, sentir essa junção, tá? Então, isso pode sentir, não tem problema nenhum, tá bom? O que mais? Muito bem. Qual a diferença entre as próteses atuais e as antigas? Então, as antigas, elas não tinham, por exemplo, aqui a gente tá falando de várias camadas, até chegar lá dentro, no silicone que tá lá dentro, né? Existem várias camadas aqui protegendo essa prótese, né? A textura do gel também era um pouco diferente, né? Hoje os géis que existem hoje, géis ou gels, agora eu fiquei na dúvida, do português. Eles são bem coesos, né? Então ele tem uma maciez e ele volta, então a gente tá apertando aqui, ó, se eu apertar bem essa prótese, esse gel ele volta ao formato, então ele não deforma, ó, voltou ao normal, tá? Que a gente não tinha esse tipo antigamente, então causava um pouco mais de deformidade. Doutora, é verdade que o seio fica gelado devido ao silicone? Não. Normal, temperatura normal da mama, tá? Não tem por que mudar a temperatura. Temperatura corporal. Então, acho que seria mais isso, em questão do formato do gel, dele ter uma responsividade melhor atualmente, da cápsula ser também uma cápsula mais protegida, né? E o que é retração ou contratura capsular? Acho que eu já falei isso no começo. E como é a operação de troca de prótese, pode ter alguma rejeição? Só se tiver uma contratura capsular depois, mas você fazer uma troca de prótese é uma nova prótese, né? Porque você vai ter que descolar um pouco aquela região, geralmente tem que tirar um pouco dessa cápsula, abrir um pouco mais aquela loja. Loja a gente fala é o local onde a prótese tá? Então, geralmente, na hora que você tira a prótese, você vai colocar uma nova, ela não se encaixa muito bem. A prótese estava meio apertadinha, então você tem que soltar de novo, fazer um novo descolamento. E tem paciente que às vezes precisa fazer não só a troca da prótese, mas a troca com apexia, que é a retirada de pele, ajeitar de novo esses pilares, fazer sutura, reposicionar essa mama, subir a areola, tá? E a Tavares me perguntou, doutora, uma perguntinha, hot. A prótese impede o nível de sensibilidade no namoro, por exemplo. Então, qualquer cirurgia de mama pode alterar a sensibilidade do mamilo ou da própria mama, tá? Tanto prótese, quanto redução, quanto pexia. Porque os nervinhos, eles vêm lá da costela, passam no músculo, passam na glândula para chegar aqui no mamilo ou na pele. Quando você põe a prótese aqui embaixo, essa passagem que vem aqui, ó, por trás, vindo nesse sentido, você pôs a prótese aqui, então ela tá atrapalhando a passagem desse nervinho, né? Na verdade, isso aqui foi descolado. Então, agora o nervinho vai vir por onde? Ou por uma lateral ou pela outra, né? Então, por aqui. Essa passagem aqui, pelo meio da glândula, não vai ter mais. Então, ela vai ter que fazer novos canaizinhos. Então, 95% das pacientes voltam a ter a sensibilidade normal. 5% das pacientes podem ter tanto uma sensibilidade maior, até de ter um certo incômodo quando coloca a mão ou toca ou na roupa, quanto ficar hipossensível, ficar sem sensibilidade, ficar meio dormente, tá? Então, esse 5% tanto pode ser para mais ou para menos, tá bom? Essa sensibilidade. Mas a maioria volta ao normal a sensibilidade, tá bom? Mais alguma pergunta de prótese? Então, eu vou falar um pouquinho de lipoaspiração, né? A gente pode até associar, por exemplo, uma lipoaspiração em alguma região da mama, na lateral, geralmente axila, ou às vezes o paciente que tem aquela lateralzinha aqui mais gordinha, a gente pode fazer
uma lipo junto, por exemplo, ou com uma prótese, ou com uma pexia, ou até com uma redução, tá? E podemos colocar também um pouquinho de gordurinha, dependendo do local. Claro que a gordurinha para a região da mama não vai dar volume, ela vai dar, por exemplo, aumento de espessura de pele. Então, em quem já tem paciente que já tem pele muito fininha, é uma das coisas que a gente acaba fazendo, tá? Colocando gordurinha principalmente nesse polo superior, que é onde mais dá aquele rippling, que é aquela ondulação que eu falei pra vocês agora há pouco, tá bom? Lipoaspiração emagrece? Não é uma técnica indicada para emagrecer. Até pode, mas não é o indicado, tá? Indicado para você fazer naquela gordurinha localizada. Aquela paciente que não perde que perde peso, mas que fica com aquela gordurinha. Mas, dependendo, pode emagrecer também. Mas não é a principal indicação, tá? Não é uma técnica, não é um método para emagrecimento. Imagina assim, você tá toda gordinha, braço, coxa, barriga, mama, rosto. Você vai lá e limpa só o abdômen. Vai ficar uma paciente gordinha com o abdômen limpado? Vai ficar esquisito, né? Então, o ideal é que a paciente emagreça, que o conjunto seja harmônico e não só aquela região, tá? E já são 6h20, né? Já tem mais de meia hora que eu tô aqui falando. O que diferencia a lipoaspiração da lipoescultura? Então, quando a gente fala de lipoescultura, é quando eu estou utilizando a gordurinha para enxertar em alguma outra região. Então, por exemplo, posso fazer lipoaspiração das costas e a gente enxertar no bumbum, aumentar o contorno glúteo, é uma possibilidade. Ou a gente pode fazer uma lipoaspiração de de uma região X e colocar para fazer enxerto na face. Por exemplo, quero melhorar alguns compartimentos de gordura que atrofiaram na face. Então, absorveu aqui, absorveu aqui, absorveu aqui, absorveu o lábio. Posso colocar um pouquinho de gordurinha em cada região da face? Posso. Então, isso é uma escultura com gordura, tá? Por exemplo, uma harmonização facial com gordura é possível? Possível. A gente faz bastante, tá? Então, lipoaspiração é só a retirada e lipoescultura é quando a gente enxerta em algum outro lugar. Esculpe, né? Qual a duração da cirurgia e o período de internação? Depende de quanto vai fazer. A gente pode fazer uma lipoaspiração de 20 minutos, pode fazer de 2 horas, pode fazer de 4 horas, pode fazer de 6 horas. Depende da quantidade de lipoaspirado que a gente precisa retirar. De lipoaspiração que a gente precisa retirar. Período de internação proporcional ao tempo cirúrgico, proporcional ao tipo de cirurgia. Se for uma lipinho com local que o paciente fez em nível ambulatorial e vai ter alta logo em seguida. Se foi uma lipo já médio porte, ele pode ter alta no final do dia. Se foi uma lipo maior associada a algum outro procedimento, alta no dia seguinte, tá? COGN2 me perguntou quais os riscos de uma lipoaspiração. Os riscos de uma lipoaspiração, então a gente tem irregularidades no pós, né? Se o paciente tem uma quantidade muito pequena de gordurinha e você está sendo muito minucioso, quer tirar mais um pouco, às vezes você acaba tirando mais do que deveria, então pode acontecer alguma irregularidade. Ou paciente que tem propensão, que já tem a pele muito fina e já teve irregularidade anterior numa lipoaspiração, pode vir a ter em alguma outra, então se a pele é fina, a chance disso acontecer ela é maior. O que mais? Embolia, né? De repente, se você faz uma enxertia. Antigamente existia uma técnica de enxerto glúteo dentro do músculo. Colocava a gordura dentro do músculo e também colocava acima do músculo. Então, dentro do músculo aumenta um pouco o risco de você embolizar. Colocar a gordurinha, essa gordura entrar em algum vaso e ir para algum vaso maior, né? Dar uma embolia pulmonar, por exemplo, uma embolia gordurosa cerebral, vai para algum outro lugar. Então, hoje não se usa mais essa técnica porque existia essa possibilidade. Então, hoje não se faz mais enxerto profundo, faz enxerto mais mesmo de subcutâneo, né? Onde já mora a gordurinha, que os vasos são menores, tá? O que mais? Um edema mais persistente, cada paciente demora um tempo, em média, vai uma lipoaspiração uns 6 meses aí pra gente desinchar. Hipercromia, às vezes o paciente pode manchar a pele pós-lipoaspiração, aquele roxinho que não saiu totalmente, tem uma manchinha, vai lá tomar sol, aquela mancha pode ficar definitiva. Flacidez pós-lipoaspiração, então pode acontecer, por exemplo, se um paciente tem interna de coxa, uma pele muito fina e você lipoaspira, às vezes essa pele mais fina ainda ela vai ficar e vai piorar a flacidez. Ou pode piorar, às vezes, uma celulite, né? Se o paciente tem uma pele fina também, com muita ondulação, você vai tirar essa gordurinha que estava sustentando um pouco dessa pele, pode piorar a celulite,
tá? Que fatores influenciam positivamente no resultado de uma lipoaspiração? Todo o cuidado que o paciente tem, né? Então, alimentação, atividade física, drenagem, todas as orientações que a gente faz no pós, né? E se o paciente tem pele muito fina, por exemplo, a gente pode associar outras tecnologias para a melhora da pele. Pode fazer bioestimulador, pode fazer aparelho, então pode fazer Sculptra, pode fazer Radiesse, pode fazer Lancet, dependendo da região. Então, pode fazer uma luz pulsada, um laser de CO2, um ultrassom microfocado, né? Várias coisas que vão melhorar a espessura dessa pele, né? Pra gente depois ter uma manutenção também desse resultado, se for uma região com flacidez. Se não, é mais os cuidados alimentares, né? E mais as atividades físicas que a gente deve fazer pra manter. Gente, vamos pensar, você fez uma lipoaspiração, se você engordar depois, o que vai acontecer? Vai ficar bom, né? Então tem que cuidar, tem que pelo menos manter o peso de quando operou, preferencialmente emagrecer até um pouquinho depois da cirurgia, que ela vai ficar melhor ainda, né? Aquele inchaço, segurar um pouco a questão de açúcar, de farinha branca, principalmente no pós-cirúrgico, para desinchar um pouquinho mais, né? Mais rápido. Tem alguns pacientes que a gente pede para usar o macacão e placa de contenção, né? Isso é importante. A gente vê como é que tá indo o pós. Não adianta, por exemplo, fazer uma lipo, eu falo com a mão, né? A minha mão fica parecendo. Não adianta fazer uma lipoaspiração e nunca mais ver o colega que operou, né? Vai voltar daqui 6 meses. Pode dar uma nhaca sem tamanho, se não cuidar direito no pós-cirúrgico. Retração, cicatriz, marca de cinta. Ixi! Então tem que estar de olho, tá? Então, assim, pós-cirúrgico tem que ser toda semana voltando pra gente olhar, ver se tá tudo certo, se tá tudo em ordem, como é que tá indo as drenagens, se tá fazendo ou não. Então, o pós é extremamente importante. Se não faz um pós bem feito de lipoaspiração, a gente pode ter algumas complicações em relação à cicatrização especificamente, tá? Então, a gente tem que estar em cima, o paciente tem que vir certinho nos retornos, tá bom? Gente, o que mais? Falei 15 minutos a mais. A gente acha que vai falar em pouco tempo, né? Por nada, de nada, pelas informações, agradeceu. C-O-G-N. Se eu estiver falando errado, você me corrige aqui, me manda um recadinho, tá bom? Quem mais tá por aqui? Gabriela, Frank, Kelly Bedran, Marangel. Quem mais? Thaís Bonaldo, Nadai. Tudo bem, Thaís? Daniele Vito também entrou. Andréa Bragaglia, tudo bem, Andréa? Lafita, que legal. Gente, então se vocês conhecerem quem tem prótese, deixa eu ver que tem aqui um recadinho. Se vocês conhecerem quem tem prótese já há mais tempo, que tá pensando em troca, ou que tá na época, ou se vocês mesmo que não conheçam, pensam em fazer, né? Ou alguém que tá pensando em colocar, a gente também falou algumas coisas em relação só à primeira implantação e não à troca. Acho que são informações importantes dos pacientes saberem, tá bom? Então podem compartilhar essa nossa live. Fica aqui gravada pelo Facebook, né? Toda semana a gente tem uma live gravada aqui. E tem lá no Instagram nas próximas 24 horas, tá bom? Então compartilhe se vocês acharem importante para algum conhecido de vocês. E a gente está à disposição, toda semana a gente está aqui conversando um pouquinho, falando alguma coisa sobre cirurgia plástica, sobre algum procedimento minimamente invasivo, sobre as dúvidas de vocês. Eu já vou aproveitar e pegar aquelas sugestões lá da semana passada, dessa semana que, aliás, vocês deram. Vou ver qual foi a segunda mais votada e aí eu já coloco no começo da semana pra gente definir e dar tempo de vocês também mandarem as perguntas, tá bom? Obrigada, bom Halloween pra todo mundo, bom término do mês de outubro, mês do meu aniversário, mês do Dia dos Médicos. Foi um mês muito bom pra gente. Espero que novembro seja melhor ainda, né? O mês dos homens, novembro azul, que a gente fala. Mulheres, outubro rosa também, que foi esse mês. Se cuidem, né? Não esqueçam de cuidar de vocês. Não é só a amiga que precisa fazer o check-up, a gente tem que olhar pra gente. A gente cuida de muita gente, não olha pra gente, né? Então façam os seus exames, né? Regularmente, não esqueçam de cuidar de vocês, tá bom? Gente, obrigada. Boa semana, bom restinho de semana, até semana que vem.